Como é viajar numa low cost, em particular na Ryanair? Mais recentemente, com um ponto quente em termos de viajante, tive agora recentemente, no início do ano, em fevereiro mais precisamente, decidi com a Eunice, tu conheces bem, Sim. ver a minha irmã, que está neste momento a viver em Bruxelas, e foi mais recentemente, decidimos ir lá num fim de semana. No regresso, e isto serviu de lição, eu tinha decidido ir e voltar em low cost. Para lá a viagem correu tranquila, só que durante o fim de semana fui ouvindo nas notícias que a Europa, o norte da Europa, iria ser assolado por uma tempestade forte, a tempestade Ciara, e com ela ventos fortíssimos. Não dei muita importância, o fim de semana foi passando tranquilamente. No domingo, dia de regresso, tinha avião a meio da tarde e os ventos efetivamente já se faziam notar bem fortes lá em Bruxelas, mas ainda assim nunca tinha equacionado outra coisa que senão chegar a horas a Portugal. Entretanto, a hora de check-in e entretanto de embarque estavam-se a aproximar e começa só a vir um sururu no meio das pessoas que iam apanhar esse avião. Aliás, quer desse avião, quer do avião que iria para o Porto. Os terminais ficavam lado a lado. Entretanto, começam-se a ver também movimentações pela tripulação de terra e começamos a perceber que, efetivamente, os aviões que já deviam ter chegado não estavam a conseguir aterrar, tal era a força do vento. Entretanto, com estas novas aplicações em que conseguimos controlar o nosso avião, percebemos que os aviões andam todos eles em círculos no ar sem conseguir aterrar. E o tempo vai passando. O avião era para ser às 9 da noite, já eram 10, 11. Na Ryanair, foi a companhia low cost onde eu ia. Em termos de apoio, quando as coisas correm bem, enfim, corre tudo bem, mas quando elas não correm bem, aí é que se distinguem, como eu costumo dizer, os homens dos meninos. E nas companhias aéreas acontece basicamente o mesmo. Dão-nos a informação que não podiam fazer nada para nos dirigirmos noutro piso qualquer, num balcão de atendimento que ninguém sabia onde é que ficava, e então vêem-se literalmente umas 200 pessoas e com a informação de que os primeiros a chegarem serão eventualmente os primeiros a regressarem a Portugal. Que mal. Assim que ele diz isso, vêem-se famílias inteiras, tudo a correr com trolleys, a ver quem é que apanhava as escadas rolantes mais depressa. Uma corrida de trolleys. A galgar malas perdidas pelo chão. Aquilo parecia surreal. Chegamos ao tal balcão, aliás, na verdade eram 3, de diferentes companhias. Agora não me recordo ao certo quais eram as outras, mas acho que era a Vueling e outra também, enfim, Inter-Europa, já não me recordo. E a terceira supostamente era a nossa. Nós éramos cerca de 200 a vir lá de cima dos outros pisos lá por causa da Ryanair. Quando chegámos lá abaixo estavam à vontade mais outros 200, 300 ou mais até. Tudo a querer saber, o atendimento era a conta-gotas, tudo desnorteado, tudo sem saber exatamente o que é que ia sair dali. Os ânimos começaram-se a exaltar, as pessoas atrás dos balcões tiveram que chamar a polícia, enfim, estava a tornar-se uma situação bastante estressante. Entretanto, para resumir essa parte da viagem, os outros viajantes das outras duas companhias conseguiram obter o voo de regresso, não naquele dia, obviamente, e uma companhia estava a voar já no dia seguinte. Os da Ryanair recebemos uma mensagem, portanto ninguém nos atendeu no balcão da Ryanair, recebemos uma mensagem a informar-nos, consulte o nosso site e ou peça o retorno do dinheiro ou temos que marcar outro voo. Voo esse que nunca iria ser antes de quarta-feira seguinte, antes de ter um domingo, ou seja, isso iria implicar estarmos 3 dias mais em Bruxelas, com todas as dificuldades que isso iria trazer em termos de trabalho. Eram cerca de 1 da manhã, decidi comprar os bilhetes noutra companhia para o dia seguinte logo de manhã e para não perder muito tempo, já estávamos cansados, saturados a ver nisso, decidimos ficar no hotel o mais próximo possível, com as condições que a Eunice impunha, Exato. sempre aquele número de estrelas mínimo, e encontramos ali relativamente próximo, a menos de 2 km, um hotel para aquela meia dúzia de horas em que iríamos dormir
correspondia às expectativas dela, e assim fomos. Tivemos, no meio disso tudo, alguma felicidade quando íamos apanhar um táxi, que já não havia quase nada. O táxi que nos deixou, não sei se porque a caminho de casa, nem sequer nos cobrou a viagem, ou seja, deixou-nos à porta do hotel e disse que pagávamos noutra altura. Foi também isso um bocado surreal, mas pela positiva. Entretanto, chegamos lá, felizmente estava lá alguém na recepção, encontrou-nos logo um quarto muito próximo, portanto foi quase a correr até ao quarto. No dia seguinte, quando regressámos, encontramos junto à recepção uma área isolada com aquelas fichas de polícia, porque basicamente durante a noite, e eu confesso que não dei absolutamente por nada, boa parte do telhado por cima da recepção caiu com os ventos. Havia um buraco no telhado. E depois naquele momento ocorreu-me que se calhar o voo que eu tinha adquirido para esse dia de manhã, se calhar tinha sido precipitado, porque nada me garantia que os ventos estivessem abrandado. Claro. Mas pronto, finalmente conseguimos regressar. A viagem foi muito atribulada com posse de ar, enfim, mas correu depois tudo bem. Mas nesse fim de semana aconteceram estas peripécias. Olha, deixa-me, bom, em primeiro lugar, deixa-me comentar a questão do hotel com o número de estrelas mínimo para a Eunice. Provavelmente, se ela tivesse a viajar comigo, tinha dormido lá se calhar debaixo do telhado que ruiu, sentada numa cadeira, se calhar. Ainda ponderámos, ou melhor, eu ponderei, ficámos numas cadeiras lá no aeroporto, para não perdermos tempo. Claro. Até porque quando começámos a ver preços em cima da hora, e porque os hotéis, entretanto, estavam atentos a essa situação, os preços de repente dispararam, mas assim uma coisa... É uma coisa incrível isso. Aliás, aconteceu isso com os hotéis, mas aconteceu isso também, para teres uma noção, eu para ficar lá meia dúzia de horas, eram sempre 100 e muitos euros para essa noite, quando conseguimos até muito próximo de valores muito, muito inferiores. E os bilhetes de avião, a mesmíssima coisa. Também dispararam. Eu fui picar os preços 2 vezes, em 2 horas distintas, e de uma hora para a outra, estamos a falar, por pessoa, subiram mais 150 ou 200 euros cada. Vi-me na obrigação de comprar quase por impulso, não fosse aquilo de levar ainda mais um bocado. Claro. Mas pronto. Outra coisa que eu queria comentar era a minha própria experiência em relação à Ryanair. Eu acho que nestas circunstâncias, quando acontecem essas coisas, eu por acaso nunca tive assim um stress deste género. Enfim, já tive de outro tipo que é de contar depois numa historinha das minhas, mas a minha experiência é que, se por um lado as companhias chamadas não low cost só têm stresses nestas alturas, as low cost normalmente são mazinhas de uma forma geral. A Ryanair então, tem tido experiências más. Por exemplo, a política deles de não permitirem marcar os lugares no voo, aquilo gera uma confusão. Quer dizer, eles permitem. Aliás, eles depois de te venderem o voo estão constantemente a empurrar-te a possibilidade, o conselho, não dá um conselho de reservares o teu próprio lugar. Depois o que acontece é que dentro do voo as pessoas começam a trocar umas com as outras para se poderem aproximar das outras pessoas com quem viajam. Isto gera uma confusão desgraçada. Não sei o que é que eles ganharão a mais, quantos upgrades é que poderão vender para justificar este comportamento que degrada bastante a imagem desta low cost. É assim, a lição que eu tirei disto é que viajar em low cost só para o destino, porque para o regresso, quando as coisas não correm bem, comprometem não só a viagem, como a possibilidade de eventualmente até de trabalhar no dia seguinte, foi o que me aconteceu e foi o que aconteceu ao início. Tivemos que cancelar todo o nosso trabalho da segunda-feira, o que, se formos ver, depois representa um prejuízo considerável. Claro. E por isso decidimos começar a viajar quase exclusivamente no tipo de companhias, ditas não low cost, para mitigar um pouco esse risco. Mas pronto, ainda aceitamos o ir numa low cost, em que o pior que pode acontecer é, se o voo não acontecer, regressamos a casa, na nossa casa, não estamos dependentes de outras infraestruturas, e no regresso não, teremos sempre que procurar uma companhia que nos garanta outro apoio quando as coisas correm mal, porque quando correm bem, de modo geral, as coisas funcionam. Claro que sabemos que quando vamos numa low cost, não temos o mesmo tipo de acompanhamento por parte da tripulação que teríamos noutra companhia, mas quando tu compras o bilhete, já sabes quais são as limitações que esse bilhete te dá. E tu, já tiveste um problema com uma low cost?
Buga, conta aí o teu caso nos comentários.